Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um estudo, uma live, um bate-papo aqui no canal Estudar Kardec. E a gente trazendo hoje um assunto muito interessante, um assunto do qual eu gosto bastante, que é falar sobre mediunidade, né? Um trabalho muito legal. Eu fiz aqui um apanhado de algumas matérias que eu extraí da internet, e tem mais os meus pitacos que eu também dou durante todo o trabalho, né? Tem alguma coisa que eu trouxe também, vou ver se der tempo para não ficar muito longo, que eu peguei do livro Bastidores da Mediunidade. É um livro muito bom. É um livro do Emmanuel Cristiano, pelo espírito de Nora. Vocês lembram, né? Nora foi quem ditou Aconteceu na Casa Espírita para o Cristiano, um livro sensacional que eu aconselho a todos lerem. Aqueles que não quiserem ler, tem ele aí gravado com meus apontamentos que eu fiz na internet. Tem lá, lá na playlist do canal Estudar Kardec, tem o estudo completo do livro, né? Agora nós estamos fazendo o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que é esse livro aqui. Terminamos aquele, Aconteceu na Casa Espírita, estamos nesse. E agora eu vou fazer aqui uma livezinha, bate-papo, né? Sobre mediunidade, que tem como título O Médium e a Necessidade de Estudo Doutrinário. É muito importante. Isso é um editorial do site O Mundo Espírita, de junho de 2005, lá pela nossa querida FEP, da Federação Espírita do Paraná, que sempre traz coisas muito bacanas para a gente, né? Momento Espírita, que é a coisa mais bonita do que o Momento Espírita, né? Cada dia uma mensagem mais edificante, mais bonita do que a outra. Tem N, não sei precisar aqui o número de quantidades. Vou dar uma ajeitadazinha aqui na câmera, para a gente poder dar o nosso pontapé inicial. Gente, eu espero não prolongar muito. Eu sempre falo que não vou prolongar muito, mas acabo, né, estourando essa 1 hora de bate-papo que a gente tem. Mas vamos lá, vamos tentar fazer aqui, trazer alguns outros contrapontos, né? Se der tempo, eu vou trazer esse trabalho que eu falei do outro livro da Nora, que também tem umas dicas ali muito, muito legal também, que vale a pena. E é um livro que eu estou pretendendo talvez não estudá-lo completo, porque não sei se vai dar tempo, já tinha um outro aí na frente planejado para isso. Mas ele está na lista. De repente eu vou fazendo aí uns picadinhos dele aí e vou trazendo algumas histórias aí da Nora, né? É um espírito que nos traz, muitas informações importantíssimas. Mas vamos a esse aqui. O médium e a necessidade de estudo doutrinário. Começa assim o editorial. Afinal, o médium necessita estudar continuamente a doutrina espírita? Essa pergunta é básica, né? É uma pergunta muito legal, muito bem feita. Está cortando aqui um pouco meu querido Jesus ali. Deixa eu ver se eu consigo
trazer aqui, dar uma melhorada aqui. Eu acho que melhorou um pouquinho. Eu acho que é muito importante essa pergunta. E eu mesmo vou responder. Se essa pergunta tivesse sido feita por Kardec aos espíritos, com certeza ele responderia: claro! Claro que tem que continuar estudando, dando sequência. Estudar sempre, tá lendo sempre, aprendendo sempre. Alguns sabem, outros não, mas eu não comecei agora, há muito tempo no Espiritismo. Eu tenho pouco tempo de Espiritismo. Eu vim de outro segmento religioso, que é Umbanda. E lá a gente não tinha esse estudo tão detalhado como tem aqui. Vim para cá, estou aprendendo, estou tentando pegar o máximo possível, porque o tempo corre, né? E dá para notar que os cabelinhos já estão brancos. Mas já aprendi que é importante, muito importante, estar sempre estudando. Coisa que eu vejo no movimento espírita, irmãos, irmãs, que estudaram uma vez e nunca mais pegaram no livro para estudar. Não faz uma reciclagem, não faz nada, e acha que porque, eu já tenho 30 anos de trabalho na mediúnica, ué, e daí? Você vai aprender a tua vida inteira. Vai ter sempre coisa nova para se aprender. Não tem como dizer que não tem mais nada a aprender. Tem sim. Tem muita coisa. Eu estou falando com vocês e mexendo aqui na câmera. Tem muita coisa. Agora acho que ficou legal. E nós vamos ver agora que tem bastante coisa. Mas muita gente deixa de estudar, e eu aqui sou crítico mesmo, todo mundo que me conhece sabe que eu faço críticas, e não faço críticas falando bobagem, eu faço críticas com convicção, porque eu vejo, eu tenho informações de outros amigos. A culpa de não acontecer esse tipo de acompanhamento, ser um estudo continuado, é porque quem dirige a casa espírita não está sabendo dirigir como deveria, como foi instruído por vários espíritos, por vários autores, da necessidade da continuidade do estudo. Estudou as obras fundamentais? Show de bola. Completou lá o seu ciclo do Pentateuco? Muito bom. Sempre que houver oportunidade, vamos ler. Vamos estudar novamente. Além disso, temos outros livros de apoio aí, de Divaldo, de Chico, pelos espíritos diversos. Não vou falar aqui nome de um por um, porque vou acabar esquecendo alguém. Então não é falta de material, é preguiça, é falta de coordenação. Comecei afiado hoje, hein? É porque, gente, eu falo isso porque eu dou muito valor e muita importância ao que o Kardec nos deixou, principalmente nesse ponto da mediunidade. Nós vamos passar essa encarnação, a outra, já passamos por algumas, já tivemos contato com isso, e não aprendemos, ainda falta muito para a gente aprender, de fato, o que esse fenômeno chamado mediunidade é bacana, como ele é bom, como ele ajuda.
mas muitos pensam só naquele arroz com feijão ali, não é só aquilo não. Tem muito mais coisa aí. Mas vamos lá. Vamos dar o nosso recado, né? Aí fica a critério de cada um fazer ou não fazer. Não lhe basta a assistência e a orientação que receba do guia espiritual? Não, claro que não. Não basta só o guia espiritual nos aconselhar, nos ensinar, nos instruir, não. A gente tem que aprender através da leitura, através de conversa, do diálogo, da troca de informação. Uma coisa que a gente não vê muito dentro do movimento espírita, e eu só posso falar isso aqui pelo Rio de Janeiro, que é aquela coisa da confraternização, daquela troca. Às vezes tem 2, 3 casas espíritas, uma perto da outra, e ninguém conhece ninguém. Não marca um dia para fazer vamos fazer uma reunião, juntar as casas espíritas da região e fazer aí um trabalho, chamar pessoas de outros locais, de outras regiões, que o Rio de Janeiro é imenso, é grande. Por exemplo, por bairros, ao entorno de onde eu moro, tem para mais de 10 casas. Muito mais. Eu nunca vi um congresso entre essas casas. Cada um está lá, na sua casinha, fazendo o seu e, sabe, não sei se isso é legal. Fico triste com isso, mas eu não vim aqui para consertar o mundo. Eu estou só dando a dica. Eu vim aqui para trabalhar em mim e dar minhas dicas. Siga quem quer. Eu estou seguindo a dica de que muitos orientadores me deram. Pessoas nas quais eu me espelho para poder fazer um bom trabalho. São o que eu chamo carinhosamente de meus padrinhos. Não lhe basta frequentar com regularidade as reuniões mediúnicas? Claro que também não. Se bastasse, minha filha, seria ótimo. Mas não. Não basta só isso. Não basta só essas coisinhas. Muito mais, tem muito mais. O que a gente vê hoje nas casas espíritas é as pessoas muito preocupadas com a mediúnica, preocupadas com a cesta básica, com o social, mas não está preocupado em abastecer a sua cabeça com informações através do estudo. Aí fica complicado de vez, né? E continua. Estes são questionamentos dos mais comuns ao meio espírita ainda. E é verdade. Podem ser aceitas essas dúvidas quando apresentadas por aqueles que estão começando a conhecer a doutrina espírita e a frequentar o centro espírita. Para aquele que nunca viu, que nunca foi, coisa e tal, dá até para aceitar. Mas para aqueles que estão lá, os cascudos, como a gente costuma dizer, não basta só isso, né? E, eu vou lá toda semana. Eu vou lá 5 vezes por semana. Ir por ir, está dizendo nada. Foi, doou alguma coisa, fez alguma coisa de útil, foi bom, fez com carinho, fez de lá do fundo, show de bola. Não, perdeu o teu tempo. É assim que eu vejo. A título de sustentação dessas afirmativas, transcrevemos aqui alguns textos colhidos na literatura espírita. E ele vai agora destrinchar isso aí. No livro Desafios da Mediunidade,
ditado pelo Espírito Camilo, através do nosso querido e amado irmão Raul Teixeira. Na pergunta 53 a gente encontra o seguinte: o livro Desafios da Mediunidade de Raul Teixeira, item 53, não tem como errar. Eu vou dizer aqui o que está falando lá. Diz assim: há de fato a necessidade do estudo para o exercício da mediunidade? Pergunta-se. Sem qualquer margem de dúvida. Torna-se importante frisar, diante de tanto descaso para com os estudos espíritas, que, para dar vazão às manifestações espirituais, não é necessário, de fato, qualquer conhecimento. Aliás, a ignorância transforma-se no caldo da cultura, ideal para determinados desencarnados que desejam dominar consciências, impor-se pelo temor ou submeter-se pela força. A falta de informação, a falta de conhecimento, a falta de prática dá margem a essas coisas. Aí começa: eu estou obsediado. Os espíritos estão me perturbando. Isso e aquilo. Ai, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Porque você deixou portas abertas, porque você não se instruiu, porque você não aprendeu, porque você achou que palestra, que estudo era uma chatice, aí você não vai na casa espírita, mas no dia da festa você vai. No dia do curso, no dia do estudo, do passe, no dia do estudo para atendimento fraterno, você vai, você não vai. O simples do mais simples, o simples do simples. Muita gente corre, ficar temerosa. Quer ver? Fulano, faz a prece de abertura. Mas eu não estou preparado. E tem que estar preparado desde quando para fazer a prece de abertura ou prece de encerramento? Aí treme. Mas é que eu não tenho prática. Eu não tenho prática porque você só vai na casa espírita para bater papo e coisa e tal. Continua. Para quem pretende qualificar positivamente a sua atuação mediúnica, dando-lhe lucidez e utilidade, que aprendeu, mas não botou em prática, não teve utilidade nenhuma, né? Para os objetivos do Cristo e de seus prepostos, o estudo torna-se, olha a palavra que ele usa, fundamental. Foi tudo que eu acabei de dizer. Da importância maior e grandiosa de estar se estudando. Eu, quando comecei a estudar esse livro, do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, eu nunca li esse livro. Nunca li. Não tinha conhecimento desse livro. E um dia baixei ele aqui em PDF e comecei a ver. Falei, caramba, é um assunto que eu gosto. Aí, que legal. Vou estudar esse livro. Vou convidar os amigos, vou fazer minhas lives. Tanto que eu faço 2 vezes por semana o estudo desse livro, sem pelo menos ter lido. E continuo, está aqui, está marcado, vocês podem ver que está marcado. É aqui que a gente vai começar a estudar hoje à noite, a partir daqui. Mas eu estou estudando junto com vocês. Não li, não antecipei a minha leitura para poder logo mais à noite
eu saber já o que eu estou falando e dominando. Não, eu estou aprendendo junto com todo mundo. Ou melhor, com aqueles que participam, né, ao vivo. Tem outros que estão vendo depois, por causa do horário, porque tem outras atividades. Mas está aí. Saí do medo e fiz. Se vier alguém, veio. Se não vier, eu fiz o meu trabalho. Se alguém não quer aprender, muito bem, eu estou aprendendo. Tanto que estou voltando a atuar novamente na mediúnica a partir dessa semana. E vou começar lá atrás, olhando, dando suporte, doando meus fluidos. Se precisar de um passe, eu colaboro. Devagarzinho. Porque eu fiquei muito tempo afastado. Eu não vou chegar lá entrando agora, já sentando na janela. Eu vejo assim. Já até falaram, não, precisa. Não, eu quero assim. Eu acho que assim é que é o correto. Não pode dar salto. Vale lembrar, diz ele, que a codificação espírita afirma a importância do estudo para os médios nos seguintes ensinamentos. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médios de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e o que elas não comparecem, dominados por toda presunção de infalibilidade. Eu costumo dizer, eu aprendi, não me lembro com quem, mas essa frase, mediunidade não se desenvolve. Mediunidade se educa. E como é que a gente se educa? Através do aprendizado, do estudo. Como nos disse Kardec, todos nós temos um grau de mediunidade. Todos! Ele não falou um ou outro, ele falou todos nós. Uns em grau maior, outros em grau menor. Mas para mim chegar a um determinado nível, eu tenho que praticar, eu tenho que aprender, eu tenho que estar ali atuante, eu tenho que ter o compromisso, eu tenho que fazer leituras, eu tenho que estar sempre me atualizando. E com esse chamado desenvolver, que muitos usam essa terminologia, eu estou me educando mediunicamente. E continua ele. No mesmo livro, Desafios da Mediunidade, que é o que a gente está falando, na pergunta 58, diz: como proceder com médiuns que só querem participar das reuniões práticas no centro espírita, relegando os esforços gerais pelo estudo e demais atividades institucionais? Porque tem gente que só quer ir à mediúnica. Tem gente que só quer ir à mediúnica. O resto tá nem aí. Não tá nem aí. Seria mais útil, conveniente, que o companheiro da ação mediúnica que não pudesse comparecer ao centro espírita para o estudo da doutrina e para atividades práticas, se dedicasse pelo menos ao estudo. Alguém aí vai questionar Camilo? Eu não questiono. Ele está completamente certo.
conhecimento é fácil entender e agir racionalmente, como nos instrui Kardec, ante qualquer situação. Já o fenômeno puramente desentendido pode perturbar, pode converter-se em séria tormenta para as criaturas e para o grupo que esteja ele vinculado. Porque se você não tem conhecimento, você pode prejudicar todo mundo com a sua mediunidade. Pode dar trabalho. E olha que eu já vi, dá trabalho, gente. A gente consegue resolver isso? Consegue, claro que consegue. Os mais experientes, os mais atuantes, os mais dedicados, os mais responsáveis dão conta do recado e conseguem resolver o problema. E aí surge uma outra série de fatores que a gente está estudando nesse livro, que talvez a gente ainda fale sobre esse assunto no final. É sobre conversar com essa pessoa. Ver como é que ela está. E saber conversar com ela primeiramente, né? Não chegar lá e falando qualquer coisa sem pé e sem cabeça e em qualquer momento. Não, não é assim. Tem que ter tato para isso. Tem que expor para ela aquilo que de fato é real. Talvez aqui hoje não dê para a gente completar todo esse trabalho e esclarecer até alguma coisa. Mas logo mais, com certeza, eu vou abrir o estudo de logo mais e devo colocar lá alguma coisa a mais para isso. Trazer um exemplo, né? Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso aqui. No entanto, diz ele, esses cuidados e preocupações devem fazer parte dos compromissos dos irmãos dirigentes encarnados. Vou até frisar aqui. Essa preocupação de que a coisa está ficando certa, ou se a coisa está certa, ou se a coisa está ficando errada, no desenvolvimento do trabalho, é uma preocupação e é uma responsabilidade do dirigente material. Porque mais do que ninguém, ele tem que ser conhecedor. Fazer por fazer não dá certo. Quem está estudando junto comigo o livro, ele já viu que várias vezes nós já dissemos isso aqui, através do relato de Hermínio Miranda. Não é meu relato. Eu apenas endosso o que o Hermínio fala. E às vezes complemento, porque eu puxo mais para as orelhas do que ele. Fazendo valer o bom senso e resguardando as reuniões mediúnicas da sua instituição da invasão de animismo. Não que isso não possa haver, claro que há, o animismo há. Ele é frequente, ele está sempre ali, ele aparece. Mas não pode ser uma coisa corriqueira. E de grotescas, olha só, grotescas mistificações. Porque essa coisa de só o animismo acaba virando uma mistificação. Aí surge um problema maior ainda, que também tem solução. Que descaracteriza e achincalha o esforço geral. Quando começa a aparecer essas coisas, vai achincalhar tudo mesmo. Vai jogar por terra um trabalho, às vezes, de muito tempo.
E o dirigente tem que ter a postura para corrigir isso aí. E se tiver que afastar o médico, que afaste. Para ele se recompor. Não é expulsar ele do centro não, hein, gente? Isso não. Afastar ele da atividade. Então, aí está mais uma dica para vocês. A reciclagem é importante. Meu irmão, não está correto isso. Não é muito bem dessa forma como você fez, como você agiu, como você está agindo. É preciso que você dê mais um pouquinho do seu empenho. Que tal passar por uma reciclagem, né? Vamos fazer aí um estudo. Aí faz lá um grupo de estudo. Tempo tem. Nem todo centro fica fechado algum dia da semana. Tem centro que trabalha de segunda a segunda. Tem centro que trabalha de segunda a segunda. De manhã, de tarde, de noite. Não tem um tempinho de 1 hora para fazer um grupo. Ah, mas a semana é corrida, então tá, faz de 15 em 15 dias. E assim, então faz uma vez por mês. Mas faça. Dá um jeito. Mas eu não posso. Faz uma escala. Uma semana uma semana outra, semana outra. Alguém para dirigir, né? Que eu estou falando. A escala para alguém estar dirigindo. Porque por muitas das vezes o primeiro a achar que não tem tempo ou não está fazendo essa escala é o dirigente. Desculpem, mas é o dirigente. Mas quem é que vai abrir o centro? Dá a chave para outro abrir o centro, gente. O centro não tem dono, não. O centro espírita não tem dono. Tem componentes. Pessoas, acredito eu, que frequentam uma casa espírita, são todos e fazem parte de um grupo que administra a casa, não sei como é que leva o nome, cada casa dá o nome que quiser, presidente, vice-presidente, tesoureiro, ou então grupo, sei lá. Se existem essas pessoas, todas, acredita-se que todas sejam responsáveis para ter uma cópiazinha da chave. Comunica-se a todos, a partir de agora, nos dias tais, às tais horas, vamos ter um estudo aí de reciclagem, um estudo em grupo, vamos fazer uma escala, tá bom, gente? Qual o melhor dia para você, fulano? Dia tal. Você, esse candidato. E acabou. Então, essa de não dar tempo, não tá fora. Isso é conversa, como diz aí no popular, isso é conversa para boi dormir. Como diz o nosso querido amigo Pedro Bial, quando a gente quer de fato, a gente faz o sábado virar domingo. Os médiuns espíritas precisam dedicar-se aos serviços assistenciais. Em qualquer nível, aos irmãos encarnados em estados de necessidade. Precisam saber mais e melhor. Os médiuns espíritas necessitam de estudar. Quanto a essa parte assistencial, até que a gente vê todo mundo ajudando, isso é legal. Isso aí eu não tenho muita coisa a falar, não, porque a gente vê muita gente empenhada, né? Fazer aquela bolsa, preparar aquela bolsa, entregar a bolsa, bater papo com as pessoas, um diálogo antes da entrega da bolsa, né? Uma leitura bonita do Evangelho, uma distribuição de alimento na rua. Isso aí tem. Isso aí não tem como não dizer. Mas tem gente que prefere fazer só isso do que estudar. Tá bom. Legal. Eu bato palma. Aí quando você chega lá, que uma pessoa dessa
um desses assistidos, como é o nome que se diz agora, né? Te fizer uma pergunta e você vai ter que atuar naquele momento ali como um atendente fraterno. E me diz uma coisa, como é que você se vira se você não estudou? Vai mandar ele ler um trecho do Evangelho? Fácil, né? Aí é mole. Você vai ter ouvido para escutar o que ele está falando, entender o que ele está falando. E se houver necessidade, dar a ele uma sugestão? Ou simplesmente vai falar para ele se é melhor você vir aqui no centro desenvolver que você é médium. Isso aí é tão fácil de dizer. Isso aí a gente ouve tanta gente dizer. Complicado, né? Mas é assim. E tem que ser falado, e tem que ser dito. Tá aí, estou gravando e vou botar lá na internet, no meu canal. Com a palavra, o Espírito Emmanuel, conforme se lê no livro O Consolador, na palavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando o estudo? Eu tenho, dá licença, eu tenho até comigo aqui esse livro, está aqui, ó, pertinho. Antigo, O Consolador, na questão 392. Ele faz a pergunta e eu vou repetir ela aqui para vocês. Pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando os estudos? E o mestre querido e amado Emmanuel responde: o médium tem a obrigação de estudar muito. Tia Emmanuel é brabo, hein? Ele puxa a orelha mesmo. Observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Eu não sei se eu me fiz entender logo no início, quando eu falei. Eu estou fazendo os vídeos, estou colocando aí, mas o grande beneficiário disso sou eu. Eu não vim aqui para dar um jeito no mundo. Eu vim aqui para consertar as coisas que eu ainda não consegui consertar em todas as minhas reencarnações. E estando aqui fazendo isso, eu estou auxiliando o outro. Mas o primeiro a ser beneficiado sou eu. Então, a minha vinda veio aqui, não foi só para consertar as coisas, foi para me consertar. E o estudo faz isso. O conhecimento faz isso. Eu acho legal esse início dele aqui, cara. E é Emmanuel, né? Dá para notar que é Emmanuel. O médium tem a obrigação de estudar muito. Ponto. Observar intensamente e trabalhar em todos os instantes para a sua própria iluminação. Tem aquele ditado, quando você aperta o interruptor, quem é o primeiro a receber a luz? Joe. Somente deste modo poderá habilitar-se para o desempenho de tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem da verdade. A tua função vai estar lá
vai estar bem feita, a hora que você aprender, que você estudar, aí você colaborou com a espiritualidade que está do outro lado. Que tem muito mais coisa, gente, para a gente falar, é que o tempo é curto, não dá. Saber qual a dificuldade, a dificuldade, perdão, não é essa palavra, é qual o trabalho que a espiritualidade tem, por muitas vezes, para trazer um espírito para se comunicar com a gente aqui. Não é simplesmente, vem cá, vamos lá. Não, não é assim. Ele não leva 2 minutos de conversa, não. Às vezes leva séculos para convencer aquele espírito a ir numa sessão mediúnica. E eu, por falta de conhecimento, orgulho, vaidade, seja lá o que for, no dia boto tudo a perder porque eu não sabia falar, porque eu... Entende? É complicado. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável. Ah, meu guia vai me orientar. Não, ele vai te orientar. E se ele está aprendendo contigo também? O meu cansou de falar para mim. Eu estou aprendendo junto com você. Sei tanto quanto você. Sei alguma coisinha a mais, porque eu já estou mais na frente um pouquinho. Mas nem tudo eu sei. E muita coisa eu vou aprender com você. Aprendeu comigo, médio, hein? Olha só que legal. Isso ele falou para mim. E o meu respeito por ele foi lá em cima. E eu aprendi, é uma lição que eu aprendi. Eu ainda não sei, eu estou aprendendo com quem sabe mais do que eu, Jorge Dutra. E tenho o maior orgulho em dizer isso. Eu tenho aí alguns não, eu tenho um grande mestre que me ensina todo dia quando eu ouço ele falar alguma coisa. Meus amigos mais chegados sabem de quem que eu estou falando. Se o médium espera muito dos seus guias, diz ele, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperam do seu esforço. O que aconteceu comigo? Ele veio bruto, eu era bruto, ele me lapidou, eu lapidei ele. Ele me lapidou mais. Mas muita coisa, ele foi lapidado. E um dia eu vou ter o prazer de contar para vocês. Eu posso até contar um fato só. Quando ele veio, pela primeira vez, eu estava na Umbanda. E era um caboclo. E ele vinha, dava um brado, tal, batia no peito, fumava charuto. Com o tempo, ele só tinha uma cordinha assim no pescoço, não fumava charuto, bebia água, e nunca bebeu. Nenhuma entidade minha bebeu na Umbanda. Ele foi polido e eu também. E com o tempo eu vi que aquilo não tinha necessidade. Até então eu respeitava porque era aquele o ritual daquele segmento religioso. Mas que poderia ser mudado? Sim, poderia ser mudado, tanto que mudou e ficou assim por resto de muitos e muitos e muitos anos, até eu me afastar de lá, quando, orientado por ele, fui a vir estudar o Espiritismo. Ele me orientou. Agora está na hora de você aprender. A prática nós já fizemos por esses 20 e tantos anos. Agora está na hora de você pegar lá a teoria do Espiritismo, aprender e dar mais uma polida. E assim mesmo ainda está faltando muita coisa, porque eu ainda sou muito falho. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício, né? Como ele falou. Chegando-se a esse desvirtualmente, atinge-se o declive das manifestações das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium
Prestem atenção, hein? Vocês vão ver que isso é verdade. Tornando-se o médio que não estuda, que não se aplica, que não faz nada, um médio preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de suas tarefas sagradas. Se alguma dúvida permanecer a respeito dos pontos focados, não pode ser pela falta de resposta, nem pela falta de clareza das mesmas. Estes conhecimentos doutrinários será decorrência da acomodação preguiçosa do médium. Esse é o Emmanuel. Bem como pela omissão de seus... bem como a omissão dos dirigentes do centro espírita e das reuniões mediúnicas, por permitirem que esse estado de ignorância permaneça. Quem está estudando comigo o livro sabe que nós já passamos por essa parte. Já falamos. Daquele dirigente que não toma pulso. Ele não tem que brigar com ninguém. Ele tem que tomar conta, ver o que está e orientar. Orientar com o coração, com a cabeça. Não é brigar com o médium, não. É saber o momento certo de conversar. Mas a responsabilidade é dele. Porque tem uns que falam assim, pô, mas eu vou ter que falar com a Mariazinha? Caramba, a dona Mariazinha tem 30 anos de casa. Como é que eu vou falar com ela? Falando. Como se estivesse falando com um cara que tivesse uma semana. Qual é a diferença? Só porque ela tem 30 anos de casa, você vai passar pano. O outro você dá cascudo. Não. Tem que ser igual, tanto para um quanto para outro. Tem que dizer, essas são as pessoas que aprenderam nas suas vidas a nunca ouvir um não e nem falar um não para alguém. Nunca falou um não para um filho, nunca recebeu um não de um pai. Aí fica melindrado. Ora, aqui entre nós, amigos, um médium que tem 30 anos de casa, se ele for chamado a atenção e se melindrar, está na hora dele dar entrada na aposentadoria dele. Desculpa, mas está na hora. Porque um médico com 30 anos de casa, com 30 anos de conhecimento, com 30 anos de trabalho, não pode se melindrar com alguma coisa que ele fez que não era correta. Porque é falho. Todos nós falhamos. E a gente tem que estar aí. É mesmo. Dei mole. Dei. Tem que reler, tem que voltar atrás e ver que isso aí não foi legal mesmo. Essa é a atitude correta. Mas muitos não fazem. Ou então fica com vergonha aí. O meu dirigente chamou a atenção. Não chamou não, ele está te explicando que ele viu que não estava correto. E você, como uma pessoa muito bacana, muito inteligente, vai acatar, vai rever, vai reciclar, vai dar uma lida de novo e vai achar até de repente uma solução melhor do que talvez a que ele tenha dado. Porque você já passou a ver com outros olhos. Mas não pode se melindrar. Vamos lá que a gente está terminando. De vez por todas é preciso que se adote como regra básica para o exercício da mediunidade numa casa espírita, diz ele. Aqui o médium esteja participando regularmente das reuniões de estudos das atividades assistenciais do centro espírita, aqui esteja vinculado, entrosando-se com os demais trabalhadores. É o que eu falei no meu estudo ali e vou falar aqui agora. Se a casa espírita ela possui mais de um dia de atividade mediúnica, de vez em quando
Vai aí uma dica, faz quem quer também. Faz um rodíziozinho, para as pessoas se conhecerem, para os médicos se conhecerem. Eu só vou na terça, não conheço ninguém da quinta. Vai lá na quinta. Pega o pessoal da terça, manda para quinta. Manda o pessoal da quinta, manda para terça. O trabalho é o mesmo, só o dia que muda. Vê quem pode fazer isso. Claro, se não houver solução, não posso. Na quinta, de maneira alguma, que é o dia que o meu patrão me prende até mais tarde lá no trabalho, infelizmente não dá. Aí vamos nos encontrar em outro momento. Aí cria-se aquele que eu falei agora mesmo, lá atrás, cria-se um grupo para uma vez no mês se reunir todo mundo, se confraternizar, falar sobre como é que foi o movimento da casa, como é que foi lá no teu grupo, como é que foi no teu. E somente ali o necessário. Sem ficar trazendo muitos exemplos da minha casa, do meu amigo, que aconteceu com fulano, com ciclano. Nada disso. Está errado também. É igual acabou. O dirigente fez a prece. Dirigente espiritual não se manifestou para dar informação. Encerrou. Quer conversar alguma coisa sobre a atividade do dia, que seja sobre a atividade do dia. E não fazer críticas. E não contar historinhas. Não fugir do assunto. Para isso que tem aquela paradinha final ali, para se ver. Não teve. Se o dirigente viu que não teve nada que justificasse todo mundo ficar ali após a prece de encerramento, vão embora. Aquele espaço precisa ser liberado para continuar o trabalho pelos espíritos. Fechado? A autoiluminação pelo estudo continuado é bem aprendido e pela prática cotidiana dos conhecimentos nobres assimilados. Fato. Não tem nem o que explicar. Diz respeito a todos os espíritas. Todos os espíritas. No contexto do centro espírita não há tarefa que seja mais ou menos importante. Não tem. Não existe. Eu sou da mediúnica, eu sou do atendimento. Não, vocês são todos iguais. Todos vocês são iguais. Não tem nada um mais importante do que o outro. Todas, sem exceção, diz ele, estão igualmente em condições de compromisso. Trabalhar na casa espírita é ter compromisso com a espiritualidade. Faça você somente a limpeza da casa, ou faça você um atendimento fraterno, ou faça você um atendimento mediúnico. Ou faça você ficar lá na secretaria, na porta, recepcionando. É igualzinho. Você está se doando igual ao outro. Não tem diferença. Encerrando aqui. Recordamos o velho apólogo narrado pelo cônsul Agripa ao povo amotinado de Roma a fim de assegurar-lhes o espírito em discórdia. Diz ele, abre aspas, se o cérebro, por reter a ideação fulgurante, desprezasse o estômago ocupado de tarefa obscura da digestão, a cabeça não conseguiria pensar. Se os olhos, por refletirem a luz, declarassem guerra aos intestinos, porque seriam eles vasos seladores de resíduos, decreto e breve tempo, a retina seria espelho morto das trevas. E se o tronco, por sentir-se guindado pela altura, condensasse os seus pés por viverem ao contato com o solo, rolaria um corpo sem equilíbrio. Lindas palavras.
Que o centro espírita seja o ponto de convergência de ideias e de um somatório de esforços pelo bem comum, onde o trabalho no bem seja dinâmico e o foco das suas ações e o estudo do espiritismo seja a força motriz de cada um e do grupo como um todo, e no grupo como um todo, aonde se caminhe e sempre a ascensão. E aí a gente encerra aqui esse trabalhinho onde a gente fala sobre a importância do estudo doutrinário para os médios. Tem muito mais história para a gente contar. Eu tenho feito isso através dos estudos ali do livro Diálogo com a Sombra. Hoje, segunda-feira, dia 30 de julho, último dia do mês de junho, às 19 horas estarei fazendo mais uma leitura desse texto e vou trazer um pedaço do texto lá de Nora, do livro que eu falei para vocês, que é Bastidores da Mediunidade. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela sua paciência. Fica aí, depois no final vai aparecer, quando for editar, vai aparecer aí o nosso e-mail. É por lá que a gente se comunica. A gente não tem grupo de WhatsApp, mas tem o e-mail. E eu acho muito melhor se comunicar por lá, porque ela fica uma coisa muito bem fechada. É uma conversa entre eu e mais alguém com vocês direto, sem que todos tenham conhecimento dos seus questionamentos. Pode escrever lá. Não precisa de botar ali no YouTube, não. Pode mandar um e-mail para a gente. Olha, você falou isso, assim, assado. A gente vai tentar resolver, ok? Deixa seu like, compartilhe com seus amigos se puder. Se quiser, pode dar o dislike também, tá bom? Fica aí à vontade de todos. Um beijo enorme no seu coração. Muito obrigado por assistir mais um trabalho desse aqui no canal Estudar Kardec, ok? E não se esqueçam, espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Um forte abraço, um beijo no seu coração e que Deus lhe abençoe.